Seja bem-vindo aqui na nossa rede social. Nós vamos fazer aqui uma live hoje sobre a importância da comunicação nos tempos de isolamento social. Betânia, uma grande amiga, seja bem-vinda. Bom dia! Vou aguardar a Michelle entrar para a gente fazer uma live bem bacana, fazer um bate-papo bem bacana, bem descontraente, onde a gente vai falar de fato sobre essa comunicação, de onde que surge essa comunicação, quais os pontos positivos, os impactos e tudo dentro desse ambiente que a gente está vivendo hoje, né? Eu acho que isso de fato é muito importante porque a comunicação ela está presente em todos os ambientes, né? É impossível a gente não se desenvolver, a gente não se comunicar e não se relacionar com as outras pessoas. Então, vou mandar aqui um convite para algumas pessoas. Se vocês quiserem aí também mandando esses convites aí, o Instagram vai entender que essa live é relevante e o pessoal vai começar a entrar, começar a participar. Eu já estou enviando aqui e agora mesmo eu vou chamar a Michelle para a gente iniciar a nossa live. Isso, já compartilhei. Amy, que bom que você chegou. Vou te convidar te convidar aqui agora para você entrar. Deixa eu ver aqui. Aguardando a Michelle entrar para a gente começar. Ei, Alessandra. Bom dia, pessoal. Tudo bom? Bom dia. O pessoal tá entrando. Se apresenta aí, fala de onde você é. Quem é a Michelle Carvalho? Ei, gente, bom dia. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Michele Carvalho, sou psicóloga, especialista comportamental, né? Venho me especializado ao longo de toda a minha carreira, né? No comportamento humano e tenho direcionado cada vez mais isso para o autocuidado, tenho direcionado cada vez mais para as pessoas poderem aproveitar, né, o autoconhecimento. Então, daí fiz todas as especializações com a PNL, com o coach, e tudo isso, né, foi onde eu conheci a Thaís, onde eu conheci algumas dessas pessoas maravilhosas que estão aqui acompanhando a gente também, né? E estou aqui hoje com a Thaís para a gente poder falar sobre um comportamento muito específico, um comportamento que é essencial para o ser humano, que é a comunicação, né? Então hoje a gente vai trazer aí várias ideias para vocês, vamos trazer alguns insights bacanas que nós estamos construindo juntas, né, Thaís? A gente está fazendo aí um trabalho bem bacana juntas e a gente quer compartilhar isso com vocês, né? Então, bom dia, né? Que bom que vocês estão aqui. Convidem as pessoas, que vai ser ótimo poder ter esse momento com vocês, gente. É verdade, gente. O Vitor acabou de chegar. Seja bem-vindo, Vitor. E, Michelle, é muito interessante a gente falar sobre esse tema, porque a comunicação, de fato, eu costumo falar que ela é a porta que abre outras portas, né? Nós estamos constantemente se comunicando, se relacionando com as pessoas, seja presencial, seja de forma online, a gente está sempre se comunicando, né? E fala pra gente aí como que essa comunicação surge, como que você acredita que essa comunicação surge? Bom, gente, falando aí de um aspecto da psicologia, inclusive, né? Nós somos todos seres relacionais. Desde que a gente nasce, a gente aprende a se comunicar para poder alcançar algo, né? Quando a gente é bebezinho, logo que a gente nasce, até de forma inconsciente, a gente vai manifestando essa comunicação. Muita gente acha que às vezes a comunicação ela é somente, e a Thaís vai poder falar melhor depois, que a comunicação é somente algo pela fala, né? Mas não, existem muitas formas de a gente se comunicar. Então, desde que nós nascemos, nós trazemos isso de uma forma intrínseca, tá? É algo natural do ser humano se relacionar, se comunicar para alcançar um resultado. E a gente vai aprendendo
as melhores formas, né, de acordo com aquilo que a gente deseja. Então, há sempre um novo momento, né, um novo tempo para que a gente possa se comunicar melhor, para que a gente possa se comunicar de uma forma mais assertiva, né? Há sempre um aprendizado. Então, o que a gente vai estar trazendo para vocês, inclusive, é isso. Sempre, olha, a Nath entrou também, a Lu, bem-vindas, meninas. E é legal a gente falar isso porque, como eu falei, né, a comunicação, ela é um comportamento em específico. E comportamentos são condicionados. Nós podemos aprender e podemos desenvolver. Então, olha só que legal a gente poder falar dessa forma, né? Temos um arsenal de possibilidades dentro de nós para poder aprender e poder desenvolver cada vez melhor tudo isso. Como seres relacionais, isso é algo completamente natural para a gente, tá? É algo que faz todo sentido dentro da nossa existência e aprender a fazer isso de uma forma cada vez mais assertiva, né? Vai ajudar muito nas relações e várias outras áreas, tá? Em que a comunicação se faz importante. Ô, Bia, é interessante a gente falar também que nós como seres relacionais, esse relacionamento ele já começa mesmo no feto, né? Quando a gente está na barriguinha da nossa mãe. Aí Exatamente. tem esse estilo de comunicação assim. Primeiro eu começo a me relacionar comigo mesmo. A partir do momento que o feto foi gerado, a gente começa a estar no estado de formação e daí por diante, a gente começa a ter aqueles movimentos dentro da barriga, que é uma forma de comunicar e dizer para a mãe: Ei, eu estou aqui, consegue me sentir? E isso é muito legal a gente pensar dessa forma, porque desde muito cedo, desde bebezinho, a gente já começa a se comunicar. E aí, depois dessa forma que a gente se comunica com a gente mesmo, a gente começa a se comunicar com a mãe. E daí surge a comunicação da mãe, mesmo que não verbalmente, através das emoções para esse feto, né? Perfeito. Porque aí que explica, quando a criança está dentro da barriga, as pessoas costumam dizer assim, a mãe já tem esse relacionamento com o filho através dessa emoção. Se ela fica triste, ela passa para o filho. Se fica feliz, passa para o filho. Então, todo esse é um jeito assim de se comunicar de uma forma não verbal, mas com todo aquele corpinho, com o gesto e com as emoções. Eu Sim, costumo dizer também que, como você falou com bastante propriedade, que esse é um comportamento que pode ser mudado, que pode ser treinado e deve ser exatamente. treinado, porque é uma porta que vai desencadeando outras portas. Eu costumo sempre dizer que nós temos dois pilares muito importantes dentro da comunicação, que o primeiro pilar é o pilar da família. Sim, Então, eu já me relacionava com a minha mãe através das emoções, eu com ela através dos movimentos que eu dava ali dentro daquela barriga. E a partir do momento que eu nasci, e aí eu começo a ver aquele monte de gente olhando para mim, né? sim. Eu começo a fazer o espelhamento com as pessoas que estão à minha volta, eu começo a sorrir e tudo mais. E ali é o primeiro pilar onde eu vou desenvolver a minha comunicação. O Perfeito. segundo pilar que eu vou desenvolver a minha comunicação é na sociedade. E isso fica claro para nós que a nossa comunicação é treinável e é desenvolvida. Ou seja, eu não nasci com a comunicação agressiva. Eu não nasci com a comunicação passiva e assim por diante. Foram todos os tipos de comportamento que eu desenvolvi dentro desses dois pilares. Então, a Exatamente. soma da minha comunicação hoje é baseada no contexto familiar e no contexto social. Isso envolve muita Sim. coisa, né? Sim, claro. A gente vai percebendo, né, ao longo da nossa vida, o quanto que a gente aprende a se comunicar com os grupos que nós fazemos parte, né? E a Thaís falou muito bem, gente. E tudo isso começa com a família, que é o primeiro contato. Reforçando mais uma vez a ideia de que nós somos seres relacionais. O tempo todo nós vamos nos relacionar com as pessoas. Então, aprender a se comunicar de uma forma assertiva dentro de um grupo é começar a pensar, bom,
o que é importante, qual é a linguagem daquele grupo, né? Quais são as características daquele grupo. Porque vivendo em sociedade, a gente começa a perceber, quanto mais nós desenvolvemos, né? Quanto mais adultos nós ficamos, os nossos grupos começam a se expandir, né? Então começa o grupo dos amigos, o grupo do trabalho, o grupo da família, é, o grupo, sei lá, de uma academia, e isso tem muito a ver também com papéis, viu, gente? Os papéis que nós começamos a assumir. Então, tudo isso faz parte de um pilar, né, para falar dessa comunicação, né? Que é aprendida, que é desenvolvida. Quando você começa a perceber quem é você dentro desses espaços, né? Então, comunicação também é autoconhecimento. Aprender a falar de si, exatamente, Nath, é impossível não se comunicar. Até se a gente fala assim, nossa, tô brava, né? Não quero falar nada. Gente, nós falamos até com os olhos, com a boca, com a expressão que a gente tá, né? E tudo isso, assim, dentro da PNL é muito legal porque a gente aprende que o comportamento ele vem como uma reação, né? Ele vem como uma transformação de um conteúdo, de algo que você assimilou, tá? Isso passa por uma série de filtros e isso surge através de uma emoção. Então, quando a gente coloca esse comportamento para fora, mesmo que a gente não fale, o nosso corpo inteiro está se manifestando para expressar aquilo. Então, se comunicar é também aprender a olhar para si, né? Aprender a estar conectado consigo mesmo, tá? E é muito legal quando a gente está falando disso, porque surgem aí várias coisas para a gente pensar, né? O não verbal fala muito. Em tempos de Covid, as máscaras nos obrigaram a nos comunicarmos cada vez mais por olhos. Sim, Betina, não quero falar com você. Fica chateado. Olha que bacana a comunicação. E gente, a gente vai percebendo, é assim mesmo, né? Os nossos comportamentos, a gente se manifesta, tá? Mesmo que não seja pela fala. Nós colocamos as nossas emoções para fora e a comunicação, para ser assertiva, é pensar qual é a emoção que eu quero trazer para aquele contexto, né? Qual é a mensagem que eu quero passar, qual é o meu papel, quem sou eu dentro daquele espaço para poder passar uma mensagem, tá? Qual é a intenção, né? E Exatamente, como eu vou alcançar o entendimento do outro com o que eu estou falando. E isso aí a gente já pode falar também que entra um pouco da empatia, de se colocar no exatamente. lugar do outro. E a gente pode perceber também, Michele, que quando a pessoa se comunica de uma forma mais assertiva, ela tem vários ganhos. E a pessoa que também não se comunica de uma forma assertiva tem vários. A gente pode falar vários ganhos no sentido de perdas, porque cada ganho dentro da PNL tem uma ação positiva, né? Sim, Então, assim, eu poderia falar aqui, depois você pode falar de uma forma mais abrangente dentro da área da empresarial, né? Que é o sim, seu foco, essa comunicação dentro da empresa, que a sim, pessoa, quando ela tem uma comunicação mais assertiva, ela é muito bem sucedida no seu trabalho. Ela perfeito. é promovida para um cargo maior, porque se a gente for analisar as pessoas que estão no cargo de liderança, que possuem cargos grandes, essas pessoas são excelentes comunicadoras. Sim, exatamente, Thaís, exatamente. Dentro da área organizacional, é legal a gente pensar que isso traz muitos impactos, né? Desde a pessoa saber colocar uma ideia dela, colocar ali algo que é importante para ela, tá? Ou, por exemplo, dentro de uma discussão, você vai apresentar um resultado, você tem que colocar ali, apresentar o seu trabalho, né? Hoje em dia, gente, principalmente quando a gente está falando desse isolamento social, né? A gente está trabalhando de dentro de casa, a gente está. Todos as formas de a gente se comunicar, né? Os grupos com que a gente se comunica estão partindo de um único lugar. Então, olha só que importante a gente começar a prestar atenção, né? Qual é a intenção, como que eu posso colocar isso de uma forma mais assertiva. E dentro do trabalho, dentro da área organizacional,
a gente pensa assim, a comunicação ela interfere sim nos resultados, interfere muito também na qualidade de um resultado que você vai estar apresentando, tá? Por quê? É, a gente costuma falar, né? Não é somente a pessoa colocar a mão na massa, né? Não é somente fazer, mas saber falar sobre aquilo, saber mostrar os resultados. E hoje isso está sendo muito solicitado, né? Porque a tendência é que a gente esteja cada vez mais trabalhando de uma forma remota. Antes, nós tínhamos recursos de uma forma presencial para poder, através de um toque, através de um cafezinho, né? O momento do café que chegava era um momento de maior acolhimento, né? Em que as pessoas já estavam mais abertas para. Antônio, chamando você, Thaís. Ei, Fernando, seja bem-vindo. Fernando tá lá em Portugal assistindo a gente, olha que legal. Ai, que Aqui é bom dia, lá é delícia! boa tarde. Ai, que delícia! Hora do café, então, né? De todo jeito. Que bacana, gente. E pensar, antes nós tínhamos recursos, né? De uma forma presencial, a gente tem recursos que ajudam a gente a se conectar com as pessoas, né? Seja através de um cafezinho, seja através daquele bate-papo rápido de corredor, de alguma coisa que aconteceu, tá? Então, como que a gente faz isso hoje, né? Como que a gente consegue potencializar e fazer o outro nos entender? Isso que é o mais interessante, né? Fazer o outro nos entender quando a gente só tem aqui hoje, né? Quais são os recursos, além do trabalho, né? De algo ali que a gente mostra em resultados, em algo ali que já é, como é que eu posso falar? Mensurável, né? Em números, mas também através da sua comunicação. Até os números, se você somente apresentar, eles não vão dizer muita coisa, né? Eles têm ali uma parte muito racional. E a comunicação, ela está completamente atrelada às emoções, né? Você consegue guiar uma pessoa, um resultado, uma equipe, e isso traz muito sucesso, tá? Pessoas que se comunicam bem são pessoas que têm maior poder de influência. Então, olha só, imagina onde que pode chegar dentro de uma empresa, onde que pode chegar dentro de um negócio, quando você aprende a se comunicar com as pessoas que estão ao seu redor. Seja com o liderado, seja com o chefe, seja até com clientes, né? Ah, eu vejo que o digital faz pensarmos mais na assertividade da mensagem. Perfeito. Corta um pouco aquelas voltas para dizer algo simples. Exatamente, Nádia. Isso, Exatamente. mais direto, nem mais objetivo. Tem um comentário que a Jânia colocou aqui que eu achei muito interessante, que ela falou assim, meu filho de 10 anos sempre percebe quando eu estou irritada, mesmo sem eu falar nada. Perfeito, por quê? Nós, apenas 7% do que eu e você vamos falar, né, a nossa comunicação, apenas 7% é verbal. 55% é não verbal. Isso significa que a postura que eu tenho, a forma como eu ando, como eu me comporto, diz muito sobre mim. A roupa que eu uso diz muito sobre mim. Então, tudo em nós comunica. As cores que a gente usa, de Perfeito. forma indireta ou de forma direta ou indireta, a gente está sempre se comunicando. Sim. Inclusive, a neurociência ela diz o seguinte: é impossível você esconder algo de alguém, porque tudo que você tenta esconder de alguém vai se manifestar nos músculos do seu rosto. Então, quando você está chateado, eu principalmente eu sou extremamente transparente. Se eu estiver chateada, a pessoa consegue perceber no meu rosto. É, um outro exemplo da neurociência é que você já parou para perceber que quando você vai dar um sorriso para alguém, que é uma forma de se comunicar e é uma forma que abre muitas portas, o sorriso, né, é um poder de conexão, é quase que impossível essa pessoa não retribuir com um sorriso. Porque Sim. nesse exato momento a gente está espelhando o outro como forma do nosso sistema, que cada um tem um sistema de neuroespelhos dentro do nosso cérebro. Uhum. Então, a mesma coisa acontece, esses foram os pontos fortes que a gente mencionou, que é sobre é,
adotar um novo cargo, ser promovido, gerar mais engajamento, né? Estar Sim, sempre no cargo de liderança empresarial, fazer perfeito. vendas exige um treinamento assim, uau de comunicação. Eu trabalhei Sim. com vendas, né, aproximadamente há 10 anos, e eu percebi o tanto que a comunicação era importante para poder fazer as vendas, porque as vendas que eu fazia eram vendas cara a cara, né? Direto, Sim. eram vendas diretas. E como eu me destacava porque eu me comunicava bem, né? Além de vender o valor e tudo. Mas em contrapartida, quem não se comunica bem também tem as consequências. Por quê? São tomadas pelo medo, medo de se expor, vergonha, medo de assumir novos cargos. Na minha família Sim. mesmo, eu tenho uma cunhada que ela recebeu um cargo de gerência e ela não foi, porque ela Olha teve só. medo de não saber se comunicar da forma adequada. Sim. É, gente, comunicação, né? Toda forma que a gente tem de externar algo, né? E daí vem a comunicação. A gente já falou, ela está muito relacionada com as nossas emoções e principalmente com a nossa autoconfiança, tá? Quando a gente fala ali do medo, a gente está falando quanto que eu confio na mensagem que eu estou passando, quanto que eu estou preparado para poder passar aquela mensagem para aquela pessoa, para aquele grupo. Então, olha só, quantas oportunidades a pessoa pode perder por não conseguir falar da forma adequada, né? Por não se preparar, né? Porque a gente já falou, é algo que pode ser treinado, né? A pessoa não se preparar para poder passar uma mensagem de uma forma assertiva. E existem muitas formas da gente conseguir fazer isso, tá? Existem várias técnicas, cada um tem ali a sua melhor forma, tá? Para poder fazer. E falando especificamente da ligação, né, com a autoconfiança, gente, se você não começa a perceber, né, qual é a melhor forma de você passar uma mensagem, né, quais são os recursos ali, os pilares que você tem para poder passar uma mensagem, você não se comunica, você trava, né? E aí você começa a minar o seu inconsciente, o seu cérebro, com mensagem de que a qualquer momento em que você estiver numa situação parecida, você vai travar. E aí, gente, pode ser em qualquer contexto. Se surgir aquele gatilho, aquela emoção, aquela sensação pelo corpo, já era. Você trava, você não se comunica e aí perdeu o time, né? Porque o poder de agir é no agora. Então, eu pensar, se no agora você não teve ali uma resposta, não conseguiu se colocar de uma forma legal, você perdeu aquela oportunidade. Não, às vezes não por inteiro, ok, mas de uma forma assertiva, sem rodeios, né? Como a Nath tinha falado anteriormente, sem rodeios, tá? Falando ainda dessa parte da autoconfiança, né? Eu costumo falar que existem alguns pilares, né? A autoconfiança, ela vem muito da forma como você se enxerga, tá? Como a forma como você se vê no mundo, como você se vê naquele ambiente. Então, gente, olha só, vamos começar a parar para pensar e olhar para dentro de si, né? Começar a olhar quais são os recursos que tem. E, gente, peça ajuda. Existem pessoas especializadas para isso, que podem ajudar. A Thaís está se especializando cada vez mais na área da comunicação, né? Eu sou uma profissional que eu sou especialista em comportamentos. Então, existem recursos, existem formas de ajudar. Você pode buscar essa ajuda, né? Se travou, se teve ali algum momento em que falou, nossa, não vou conseguir, né? Que nem a Thaís falou. A pessoa rejeitou uma oportunidade de crescimento pessoal e profissional por medo, por não confiar em si, em não confiar naquilo que ela poderia exercer, como que ela iria passar uma mensagem. E se a gente começar a perceber, isso vai passando para várias outras áreas da vida. Então, quantas vezes vocês, depois comenta aqui, quantas vezes vocês já se colocaram nessa situação de deixar passar uma oportunidade por não confiar no resultado que você teria naquele momento, por não confiar na forma como você poderia colocar aquilo? Alguém aqui já passou por isso? Quem já coloca aí, hashtag eu já. Ô, Nossa, deixa eu Michele, passar. é muito interessante que
esse contexto que a gente está tendo hoje, né, o contexto desse vírus e tudo, a gente vai viver daqui para frente um novo normal. E esse Sim, novo normal, ele vai requerer, né, da gente habilidades diferentes. Ele vai exigir muito que nós venhamos saber a nos colocar, principalmente na área da comunicação. Porque, por sim, exemplo, você que trabalha na área do RH, né, você vai contratar alguma pessoa, eu acho que a comunicação, a forma dela chegar, de se apresentar, de se mostrar que é uma pessoa autoconfiante, sim, você já consegue ver pelo perfil da pessoa que ela vai dar o resultado, né? E você consegue pensar assim, essa aqui, ela tem um diferencial, porque ela tem uma comunicação top. Então, top. eu sei que eu posso direcionar ela para várias áreas da empresa, porque ela vai dar conta. Vai dar Em conta. contrapartida, as pessoas que chegam mais tímidas, com medo de falar, com medo de quem é, com medo de tudo, provavelmente ela vai ser como se, não que poderá ser descartada, mas vai ser colocado aquele currículo lá, tipo assim, para uma última oportunidade. Sim, E eu lembro assim que como que essa autoconfiança, ela está ligada ali com a autoestima, com fazer e acontecer, com ir à frente e fazer com os recursos que a gente tem. Eu lembro quando eu comecei a gravar os meus vídeos. E eu ficava assim, meu Deus, o que as pessoas vão pensar de mim? Meu Deus, e se eu falar errado? Meu Deus, que vergonha. Aí você começa a olhar para aquela pessoa assim, né, que está lá em cima, que está comunicando assim, que é um dos maiores comunicadores, aí você vai e trava. Por quê? Porque teve um bloqueio ali na autoconfiança, teve uma sim, comparação, e isso impede a pessoa de ir à frente. Então, o que que sim. eu fiz? Eu comecei a treinar. Eu vou treinar, vou fazer Perfeito. vídeo para mim mesmo até soltar os meus vídeos. Só que muitas das pessoas não pensam por essa forma, né? É como se fosse assim, um probleminha de comunicação fosse uma vida inteira. Agora eu não sei me comunicar, então eu não sirvo para esse cargo, eu não sirvo para fazer vídeo, eu não sirvo para isso, eu não E a sirvo para cabeça no aquilo, buraco e fica, né? e fica lá. E as coisas não são assim de fato. É possível Exatamente. desenvolver se você entende que aquilo é importante. Eu entendo hoje que a comunicação é importante para todas as áreas da vida de qualquer ser Perfeito. humano. Seja ele empresário ou não, seja ele um profissional do desenvolvimento humano ou não. Daqui Perfeito. para frente, cada vez mais, o trabalho das pessoas vão estar aqui na internet. Por quê? Porque tudo isso que aconteceu fez as pessoas se despertarem para algo que já era notório, né? Porque a internet é o poder. Então Sim, aqui tem vários profissionais de excelência e todos eles que estão aqui são comunicadores. E desenvolver isso daqui para frente vai ser muito exigido. Se a pessoa quiser estar aqui, se a pessoa quiser atender um cliente muito bem, porque aqui a sim, gente já percebeu que não é só o que eu falo, mas é como eu falo e exato. a representação mental que eu, enquanto profissional, enquanto cliente, causo na cabecinha do cliente que chega até a mim. A gente pode Exatamente. falar aqui também sobre os atendimentos. Sim, Quem aqui comenta aqui para mim? Você já foi em uma loja que você não foi bem atendido? Quem aqui não foi bem atendido, escreve aqui, hashtag eu não fui bem atendido. Isso tem tudo a ver com a comunicação, porque a comunicação aproxima as pessoas. Através da comunicação, você começa a acolher a pessoa, porque é a comunicação e a escuta, né? Não é sim, só eu falar, 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 não. Nós temos, em exatamente. média, aí 5 níveis de escutas. E a gente pode falar assim que nós não somos tão bons ouvintes, né, pelo que a gente estuda, como a gente gostaria de ser, que também é uma coisa a ser desenvolvida, inclusive junto com a comunicação. Sim, perfeito. Então, várias vezes eu cheguei em alguns estabelecimentos, né? Tem aquelas pessoas que atendem perfeitamente, mas tem aquelas pessoas que falam assim, bom dia, está precisando de alguma coisa? Aí você olha assim, na hora você estava precisando, fala, não, obrigado, vai embora. Eu falo assim, Então, então, até isso estava, mas aqui, agora não mais. né? Isso aqui fala muito
fala sim, mais do que a nossa própria fala verbal. sim, Então a gente precisa mesmo desenvolver isso. Eu acho que os empresários têm que dar um start para isso, pelo menos aqui em Valadares, né? Não sei em São Paulo, mas aqui em Valadares o sim, que eu tenho observado, né, em chegar até lugares que eu sou cliente, que eu vou comprar, tem lugares que são impecáveis, já tem lugares sim. que não são tão assim impecáveis, mas eu acho que Sarah. esse start aí pode ajudar principalmente depois dessa pandemia. Porque o Sim, ser humano, por ele ser relacional, ele acaba se tornando um pouquinho mais exigente. com Ele certeza, quer ser ouvido, né? Eu com acho certeza. que isso é uma das necessidades do ser humano, ser ouvido. E Sim, assim, ontem eu estava num salão, quero citar esse exemplo aqui para vocês irem entendendo um pouquinho sobre essa escuta. Eu estava no salão ontem conversando com uma amiga e ela disse para mim assim: Thaís, eu tenho uma dificuldade de fazer o quê? De dar um retorno da comunicação de uma pessoa com quem eu me relaciono. Porque, sim, todo tipo de comunicação requer um retorno, né? sim, Se eu sorrir para alguém, o mínimo que eu espero é que alguém sorria de volta para mim, né? Não que a gente deve levar isso para o lado pessoal, porque dentro da comunicação não violenta fala que quando você recebe uma mensagem negativa, a primeira coisa que a gente faz é levar para o lado pessoal. E aí sim. ela disse assim: a pessoa fala, e assim com perguntas, e na hora que eu vou dar o retorno, ela fala. E aí, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Michelle, porque eu Sim, penso assim, o ato da pessoa falar e não saber ouvir, isso está ligado a várias coisas, porque sim. principalmente pode ser que essa pessoa, na infância que ela teve, ela não teve aquele olhar do pai, da mãe, aquela escuta que a criança necessita. Fala Sim. para mim um pouquinho sobre isso. Bom, gente, muito legal falar sobre isso, né? Quando a gente está falando de comunicação, saber se comunicar não é somente falar, né? Principalmente também saber ouvir. Para que a gente possa dar a melhor resposta, a gente tem que entender primeiro qual é a pergunta. E como entender, né? Qual é a pergunta que a pessoa está fazendo se a gente não para ouvir, tá? Então, é muito importante saber respeitar isso. Saber respeitar que, da mesma forma que eu estou falando, eu quero que a pessoa fale a comunicação. Olha só que bacana, o que significa, né, a palavra comunicação? Comum ação, ou seja, os dois lados estão fazendo a mesma coisa. Então, os dois lados escutam, os dois lados falam, então existe uma dança, tá? A comunicação é uma dança, né? Então, é legal pensar assim, toda vez que a pessoa, ela tá metralhando, né? Ela só metralha, fala, fica lá o tempo todo, né? É, a B, Saraiva ataca nessa hora. Nossa, é complicado, né? É complicado. A gente tem que tomar cuidado, porque toda vez que a gente está jogando muita informação, a gente está num diálogo interno muito forte. Tá? O diálogo interno está muito forte, e seja isso por, às vezes, por medo, né? Existem aí situações de que, eu vou falar tudo que eu tenho para falar, porque se eu não falar, eu vou segurar isso para mim, eu não quero segurar isso para mim, e eu não sei o que a pessoa vai falar, então não vou dar espaço para ela falar. Vou deixar somente a minha voz mandar nisso daqui, né? Então, por trás do medo, é legal pensar, a ansiedade, ela vem muito forte também, né? Aquela vontade de querer ser ouvido muitas vezes faz com que a gente não escute o outro. Olha só que importante, né, a gente pensar e reforçar que comunicação é falar e escutar. Quando a gente não dá espaço, né, para o outro se colocar, a gente não está se comunicando, né? A gente não tá, não há a troca, não há a relação, que é o Que é uma essencial. via de mão dupla, né? Exatamente, exatamente. Então, tudo isso, como a gente falou, é algo que é condicionado. A pessoa ela vai aprendendo a ser dessa forma, né? A agir daquela forma. E uma coisa que é legal também ressaltar é que isso a gente vai aprendendo ao longo da vida, tá?
E a pessoa pode sim, como a gente falou, que é algo treinável, é algo que pode ser desenvolvido. Cada situação da nossa vida vai exigir um tipo de comunicação diferente. E como os nossos comportamentos, né, eles são condicionados, você pode começar de agora a falar assim, bom, agora eu vou parar e vou começar a ouvir melhor. O que que a pessoa está falando? O que que ela está trazendo para mim, para que eu possa ajudá-la nesse momento, né? Da mesma forma, quais são as perguntas para que eu dê as respostas e vice-versa. E falando disso, assim, de que cada momento, né, tem algo específico, é legal ressaltar, né? Tem uma ferramenta muito bacana que a gente aprendeu a utilizar, que é o DISC, tá? É uma ferramenta que é específica para análise comportamental e ela analisa sempre o contexto, tá? Ela analisa ali a melhor forma da pessoa se comunicar naquela situação. E dentro do DISC a gente identifica que existem 4 tipos de perfis, né? Não são nem personalidades, são de perfis comportamentais. E falando dessa parte comportamental, a gente aprende que, bom, existem 4 formas das pessoas se relacionarem naquele momento, né? E de acordo com os resultados que você quer, de acordo com o meio que você está, você consegue identificar, bom, atualmente eu estou agindo dessa forma, né? Eu estou focado, sei lá, mais para a qualidade de algo, para a entrega da qualidade de algo, e na verdade aqui o meu papel, a minha função é exatamente ser muito mais um influenciador, né? Falar muito mais do que analisar números, ficar fechado no quadrado. Então, comecem a prestar atenção, né? Qual é o contexto que vocês estão hoje, né? O que que esse contexto de vocês está exigindo de vocês hoje e quais as formas que vocês estão se colocando diante desse contexto. Essa ferramenta do DISC que a gente trabalha, ela pode ajudar muito nesse mapeamento e a desenvolver novas formas de se comunicar, tá? É algo que a gente aprende, né? Existem muitas questões emocionais por trás, então a gente fortalecendo um comportamento, você pode também começar a fortalecer todo um lado emocional, né? Aquela autoconfiança que a gente falou anteriormente, né? Começar a trabalhar melhor seus medos, tomando consciência desses medos. Então, tem muitos ganhos quando a gente fala de comunicação, né? Quando a gente fala dessa ação de falar, de saber ouvir, de entender uma mensagem, de passar uma mensagem, tá? Comecem a prestar atenção. O quanto, responde aqui pra gente, né? O quanto que hoje vocês sentem que a comunicação está sendo diferente, a forma de se comunicar hoje está sendo diferente para vocês. Está sendo uma necessidade aprender a se comunicar de uma forma diferente. Quem hoje aqui está passando por isso? Fala pra gente. Ô, Bia, achei muito interessante aqui também o comentário da Betânia que ela fez, né? O quanto que esse nosso comportamento impacta na criança que convive conosco. Perfeito Uhum, comentário. Por quê? Se tratando do comportamento, tanto do comportamento da comunicação, tanto com outros tipos de comportamento que a gente tem, pode impactar de forma positiva ou de forma negativa. No que diz a uhum, comunicação, uma família que tem uma comunicação agressiva, aquela criança que convive ali, ela vai aprender a se comunicar de forma agressiva. Bem como também pode se tornar não só uma comunicação agressiva, mas como o ser mesmo da criança ser agressiva, de bater, sim, de tudo. Por quê? Porque sim, ela aprende em um desses pilares, que é um dos mais importantes, desse contexto familiar. Então, o que eu falo em determinada idade da criança, ela tende a repetir, ela tende a espelhar. Então, isso é muito importante. Por sim. exemplo, aqui em casa mesmo, eu tenho um filho de 5 anos, e eu lembrei aqui de um dia que alguém me perguntou assim: ah, me dá uma dica de como eu faço para educar o meu filho sem gritar com ele. E a gente esquece que, como mães, nós somos as treinadoras do nosso filho. Então, assim, se ele está gritando comigo, ele foi treinado para gritar comigo. Ele só sabe gritar comigo porque eu só sei gritar com ele. Então, a partir do momento que eu uso a minha comunicação para ensiná-lo a forma que eu gostaria de ouvi-lo, ele vai aprender. Então, por exemplo, se o meu filho mesmo, ele já falou assim:
Mãe, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e falando de uma forma que eu não gostaria de ouvir. Aí, imediatamente, eu, com a voz que eu preciso falar com ele, porque a voz é 35% da nossa comunicação, é a voz. Eu disse para ele, filho, da forma como você está falando, a mamãe não me escuta. O que aconteceu? Ele entendeu que eu não vou escutar quando ele fala gritando, quando ele espernear, mas que existe um jeito certo dele falar que eu vou ouvir. Aí ele falou assim, mamãe, é porque eu gostaria de falar assim, assim, assim. Então, mudou a comunicação, mudou a entonação da voz, teve um ganho positivo como aprendizado, a qual ele já sabe a forma que eu quero falar. Então, Sim, todo tipo de comportamento, seja ele positivo, seja ele negativo, ele vai impactar de alguma forma. sim. Vou dar um oi para as meninas que mandaram aqui, que a gente não viu, que é a Bruna, a Ah, Thalita, que chegou aqui agora, legal, a gente. Andréia. Que bom que Seja vocês estão aqui, bem-vindo. gente. Saudades Ó, dessas o pessoal mineradas comentou todas, aqui. gente. O pessoal comentou que a Jana está comentando, em GV acontece muito. Vendedores Sim, desqualificados, né, no atendimento. A outra comentou aqui, por essa razão procuro ser melhor no meu atendimento ao cliente. Perfeitamente. sim. Legal. Complementando, Thaís, você falou ali desse comentário da Betânia, né? O quanto que se impacta, não somente nas crianças, né, gente, mas pensa assim, em todas as relações, né? Trazendo esse contexto de isolamento social, a gente está convivendo muito com a família de uma forma geral, né? Então, filhos, marido, esposa, irmãos, né? Quem não mora sozinho, mas ainda morando sozinho, o quanto que é importante nos momentos que a gente tem de uma forma virtual, poder ser assertivo, né? Poder passar uma mensagem de carinho, de acolhimento, tá? No dia a dia, dentro de casa, nós estamos sendo colocados muitas vezes a confrontos, né? As emoções de muita gente tá minando ali, né? É uma forma de, de começar a buscar um equilíbrio, tá? Tem pessoas que já estão lidando melhor e tem gente que ainda não está conseguindo lidar com isso, né? Então, a importância de conseguir se comunicar dentro do isolamento social é pensar, isso impacta sim, como a Betânia falou, nos seus filhos, impacta nos seus pais, impacta nos seus irmãos, impacta em todas as pessoas que estiverem próximas a você, tá? Todas as pessoas. A gente vai criando, dentro desse ciclo, né, de relacionamentos, a gente vai criando um padrão de comunicação, né? Então, é pensar, se eu estou falando com a pessoa de uma determinada forma, né, como a Thaís falou, olha, se você falando desse jeito, eu não vou te escutar, né? É algo que a gente pode trazer até para outras pessoas. Fala assim, olha, eu estou entendendo, né? Daí vem aquela questão da escuta, né? Falar assim, o que que a pessoa está querendo me falar quando ela está falando dessa forma comigo, né? Ela está querendo atenção? Ela está brava comigo? Ela está querendo ser, sei lá, que eu fique com ela? Eu estou trabalhando muito, né? Porque a gente, em período de quarentena, né, gente? A gente dentro de casa, a gente está dedicando tempo para muitas outras atividades. Então, comece a prestar atenção. Quais são as mensagens que estão vindo por trás dessa comunicação, né? Escutem o que as pessoas estão falando para vocês, né? Para se colocar também de uma forma mais bacana, de uma forma carinhosa, de uma forma acolhedora. Isso traz impactos saudáveis para todos, tá? O ambiente fica melhor, a energia fica melhor, né? As trocas se tornam melhores, né? As relações se tornam mais saudáveis, mais leves. E uma coisa que eu gosto muito de reforçar, né, falando dessa parte, assim, como autoconhecimento, né? Você começa a se conhecer e a se aceitar, e também passa a aceitar o outro. O respeito começa a ser muito mais forte. Consigo, sabendo seus limites, sabendo qual é a forma que você vai aceitar uma comunicação, a forma que você vai receber algo e a forma como você pode passar isso para alguém. Então, saber se comunicar também é respeito por si, pelo outro, pelas pessoas que estão ao redor, tá? Então, prestem atenção, né? Olhem para vocês e percebam as mensagens que as pessoas estão trazendo para vocês também, tá? Impacta, isso sim, Betânia, impacta todas as relações. É E nós olhar o mesmos que também. ela está sinalizando, né, Michelle?
E aí, quando a gente fala desse respeito, dessa empatia para com o outro, ontem eu estava fazendo uma palestra e eu falei exatamente disso. Muitas pessoas sabem alguns conceitos do que é a empatia, que é de se colocar no lugar do outro, mas viver isso como um todo, ele requer passar por um autoconhecimento. Por exemplo, é Sim, impossível eu ser uma mulher empática se eu não olho para mim, se eu não passo pelo processo da autoobservação. Porque eu só sim, consigo olhar para o outro com um olhar diferente, com um olhar de compaixão, se eu desenvolver isso dentro sei. de mim. Caso Eu tava contrário, falando a com ele. palavra empatia, ela fica só no conceito não praticado, né? Então, esse Exatamente. olhar para nós, desse autoconhecimento, faz todo sentido para que a gente consiga entender de fato o que o outro tá comunicando. E um outro Sim, ponto muito importante que a gente pode falar aqui é fazer a observação, somente observação. Porque o que a gente faz quando a gente está em meio a uma discussão, um conflito ou um confronto, que precisa que a gente seja um pouco mais sábia e que exige sim, de nós ter uma comunicação mais assertiva. A gente observa avaliando. Quando eu observo avaliando, eu já estou carregada de julgamentos. Eu já estou carregada do que é certo, do que é errado, e eu não consigo enxergar a pessoa como um ser humano. Porque eu perfeito, estou fazendo esse julgamento baseado nas minhas crenças, nos meus valores. Mas perfeito, se eu começo a observar, só observar, eu consigo olhar para aquele outro ali e falar assim, cara, aquele ali é uma alma humana, ela vai errar como eu, ela vai fazer certo perfeito, como eu também, mas qual é a necessidade que ela está comunicando quando ela age dessa forma? Porque às perfeito, vezes a pessoa, às vezes não, todas as vezes que nós comunicamos algo, nós temos uma necessidade por trás daquilo. Como perfeito, você mencionou aqui, no que diz respeito à criança, se ela está gritando, se ela está fazendo alguma coisa que é diferente, ela tem uma necessidade por trás daquilo que precisa ser perfeito, atendido. Tanto perfeito, nós adultos, uma pessoa que só fala, ela tem uma necessidade. Essa necessidade dela, muitas das vezes, pode partir do pressuposto do que não foi ouvido pelos pais, sim, não teve aquele olhar que a criança necessita. A maioria das vezes a criança faz alguma coisa e ela vem, olha mãe, olha. E aí pode ser que aquela criança que não para de falar o tempo todo, que não deixa a pessoa dar o retorno, não foi olhada com esse olhar, não foi sim, ouvida, né? Porque o que acontece dos tempos que a gente foi educado? A gente não conseguia comunicar as nossas emoções. A gente simplesmente passamos por desertos empáticos. Ou seja, o que é um deserto empático? É um lugar onde você não pode ser vulnerável. É um lugar onde você não pode mostrar suas emoções. Você tem que ser forte o tempo todo. tempo todo. Então, Aguentar, né? a Olha, maioria das Ju! pessoas. Ei, Bem-vinda, Ju! Ju! Mimosa! Ê! A maioria das pessoas passaram por esse deserto empático. Né? Aqui a gente Uhum, pode citar dois exemplos de deserto empático, onde não existe a vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade ela também ameniza uma situação de discussão. Por sim, exemplo, na prisão, né, os policiais, eles têm que se fazer de forte o tempo o todo. tempo todo. Porque se eles não se fizerem de forte o tempo todo, provavelmente eles vão ficar mais frágeis em determinada área. E aí, no meio desse deserto empático, é impossível Uhum, ser uma pessoa que expressa suas emoções, por exemplo, sim. E né? é legal, Mostrar Thaís. isso para o outro. Sim, é legal você falar isso, né? Que a gente falou, a comunicação, como ela vem de um comportamento, né? Ela tá cheia de emoções ali. E se a gente fica nesse deserto empático, né? Achei legal o que você trouxe. Que é como se a gente tivesse que o tempo todo ficar blindado, né? Então a gente Exatamente. começa a reproduzir mensagens, padrões de uma forma específica, sem se permitir sentir o que de fato a gente está querendo com aquela mensagem, com aquela emoção. E essa questão dessa vulnerabilidade, né?
reforçando o que você falou muito bem, a gente pensa assim, que quando nós estamos, muitas pessoas, na verdade, né? Quando nós estamos vulneráveis, nós nos tornamos fracos, né? A vulnerabilidade, gente, é a maior possibilidade, digamos assim, de você crescer emocionalmente, nas suas relações, na sua comunicação, porque você está disposto a receber algo, trabalhar, entender o que aquilo significa para você, e a partir daquilo você consegue dar uma mensagem, uma resposta assertiva para aquilo, né? Ser vulnerável não é ruim. Ser vulnerável é ser humano, É bom é aprender a porque lidar. tem uma palestrante que fala, acho que ela tem um livro que é A Coragem de Ser Imperfeito, eu esqueci o nome dela. Não conheço. Esqueci o nome dela. Ela fala assim: através da vulnerabilidade nasce o amor, a criatividade, o respeito e a empatia. Porque quando eu me fecho, isso que você falou, se eu não sou vulnerável, eu não sou empática, por quê? Porque eu me fecho. Quando Sim, eu me fecho, o outro também se fecha, porque aí entra a questão do espelhamento. Se sim, eu sou uma pessoa fechada, consequentemente, as pessoas que estão à minha volta também vão se fechar. Por quê? Porque eu não sou vulnerável. Quando eu sim, sou vulnerável, as pessoas conseguem entender assim, ela não dá conta de tudo. Então ela precisa de ajuda. A sim. gente gera uma conexão com as pessoas quando a gente Ah, é pronto. vulnerável. É essa aí mesmo, Betânia. É isso mesmo. Aí. Ei, Natália, seja bem-vinda. Natália também de Portugal, Michele. Ai, que delícia, gente. Legal trazer esse gancho, né? Como a gente falou que a comunicação, ela é o falar e o escutar, né? A vulnerabilidade, ela mostra o quanto que é importante a gente se permitir, né? E Exatamente. se permitir receber, se permitir passar e, mais que tudo, entender todas essas questões, né? Entender quais são as mensagens, o que está por trás dessas necessidades que as pessoas estão trazendo para nós, né? Quando uma pessoa fala algo, assim, ela começa a pedir ajuda de formas que às vezes ela não sabe como falar, né? Então, para nós, né, muitos aqui acredito que lidam diretamente com pessoas no sentido de ser ali um ponto de luz, né? Um ponto ali de referência para outras pessoas. Pessoas aqui eu sei atendem muito, né? Principalmente de forma online. Então, começam a perceber. Como que essas mensagens, qual é o significado, né? O que que as pessoas estão querendo falar para vocês? Hoje em dia, principalmente com todo esse contexto, né, de estar isolado, olha só a palavra, né, o isolamento social, ela já traz uma demanda de comunicação muito grande. A A pessoa pessoa automaticamente já se fecha. Estou isolada, eu não preciso conversar com ninguém exatamente mais. já se fecha. E é um momento em que a pessoa pode começar a expandir isso, né? Pode começar a falar assim, bom, então, agora que eu estou tendo tempo para olhar para mim, coisa que no dia a dia muitas vezes as pessoas não se permitiam, e daí surgem alguns conflitos, né? Quando a pessoa começa a olhar mais para dentro dela mesma, entender quais são esses medos, entender quais são as emoções, né? O que que essas palavras, o que que as mensagens significam para ela passa a acolher melhor e também a passar melhor as mensagens, tá? Lembre, comunicação é uma comum ação. Então, existe mais de uma pessoa nessa troca, tá? Trabalhem essa questão da vulnerabilidade, né? Permitam-se, sem medo, né? A gente falou ali anteriormente, o medo, ele vem de uma forma que trava a gente, ele blinda, né? Reconheçam as emoções de vocês. É muito importante falar sobre isso, né? Essa gestão, né, da comunicação é aprender a lidar também com as suas emoções, aprender a internalizar de uma forma legal e sem julgamento, né? Como a Thaís falou anteriormente também. Sem julgar, é olhar, é observar. A prática do observar o outro, de observar a si sem julgamento. Isso é muito importante. Traz leveza. Gente,
É o seguinte, aqui então hoje a gente já falou de onde surge a comunicação, que nós somos seres relacionais, nós falamos de neurociência, falamos de emoções, falamos de conexão, falamos da área empresarial, a gente falou das consequências, a gente falou coisa demais aqui. Hum. Agora eu quero saber de você se essa live contribuiu para você. Se essa live contribuiu para você, você vai fazer duas coisas. Coloca aqui, hashtag contribuiu, porque eu e a Michelle, nós queremos saber para quê? Sim. Para a gente continuar trazendo conteúdo que agregue valor para você. E o segundo passo, envie essa live para 3 amigos que você acha importante. Porque isso aqui é um assunto importante que todo ser humano precisa desenvolver se ele quiser, de fato, evoluir, né, Michelle? Porque nós, seres humanos, somos seres que evoluímos de forma constante. Envie Constante. essa live para 3 amigos que você acha que precisa. E a gente vai ficando por aqui com o coração assim, muito feliz, porque nós estivemos aqui com vocês, fizemos o que nós queríamos fazer, que é despertar você para a forma como você está se comunicando, para que você olhe para dentro de você, para que você se observe, para que você de fato passe por um processo de autoconhecimento. E lembrando que a comunicação ela é treinável. Esse é o bom da vida, esse é o sentido da vida. Imagine se você não pudesse treinar, se você não pudesse se desenvolver. Como seria isso para você? Daqui 10 anos você está no mesmo lugar, você está falando da mesma forma que você sempre falou. E Como olha quantas seria? oportunidades de se recriar, né? Lembrando, comunicação é um Exatamente. comportamento. Você pode desenvolver, gente. Você Permita-se pode. passar por esse processo de se conhecer, de se entender, dar nome às emoções, dar significado, tá? Isso Aquilo que é mesmo. importante para vocês. Muito obrigada, gente, pela participação, né? Envie isso para as pessoas que vocês acreditam que necessitem, que queiram aprender a se comunicar de uma forma mais assertiva, aprender a olhar para dentro de si mesmas, dar nome às coisas. Que eu e a Thaís, a gente está aqui para isso, para ajudar vocês. Então, agradeço muito, né, Thaís, pela parceria, pelo convite, né? Sempre muito bom. Obrigada, pessoal, por estarem aqui, pelas trocas, né? Comentem aí. Ai, saudade também, Ju. Ai, gente, a Ju, ela é nossa mestre. Ó, o Júlio também, daqui, da região, que bacana. A Ju, ela é nossa mestra, minha mentora, querida amiga, né? Sou eternamente grata aí a profissional que eu sou, muito aí por conta dela, do Paulo, né? São pessoas que eu agradeço de todo o coração. Somos todos Boa noite. Brandouts. Somos todos Brandoute. Tem um monte de Brandout aqui, você viu, né? Eu vi, coisa Vi, eu que gostosa. agradeço imensamente pela sua participação, pelo seu convite. Assim, eu amo você demais, as trocas que a gente Também. faz, tanto via Zoom, porque a gente vive no Zoom agora, né? Sim, Tanto gente. via são trocas muito ricas, a gente acaba se completando no meio dessas trocas. Muito obrigada Sim, pela sua participação. Assim, eu que você é uma agradeço. É pessoa sempre bom. uau, incrível, que eu amo ter por perto e fazer essa conexão para mim é uau, né? Também quero agradecer a Ju também, né, gente? Tudo que eu sou hoje, vou falar para vocês que estão aqui na live. Tudo que eu sou hoje, a Menina, forma como eu me comunico hoje, as minhas primeiras palestras, o meu desenvolvimento, o meu resultado, eu devo a Ju, obrigada, eu Ju. devo ao Brandout, porque assim, um dia, minha gente, eu ainda vou contar para vocês aqui ao vivo quem era a Thaís Lohane, tá? Mas vai ser Nossa, eu hoje não, porque também. ainda tá acabando. É. E se começar a falar muito, eu tenho o zóio furado, né? Se eu começar a entrar muito nisso, daqui a pouco eu começo a chorar aqui. É É muito verdade. bom, gente, Obrigada passar por por isso. vocês, tá? Estarem aqui, pelo feedback de cada um de vocês. E a gente vai voltar. Com certeza a gente vai E voltar com teremos temas muito bacanas, novidades. né, Vi?